Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje nós celebramos a memória de São Pio X, Papa. Na leitura de hoje nós temos a segunda parte do livro de Ruth, que conta o episódio que acontece quando ela volta com Noemi para Belém. Precisamente Noemi volta e ela acompanha a sogra. Ali ela vai trabalhar nos campos de Booz. Booz tem misericórdia de Moabe, essa estrangeira, porque sabe como ela foi misericordiosa para com a sua sogra. E esta sogra é a esposa de um parente de Booz, e que ele morreu sem deixar descendência. Se recorda da lei do levirato, que quando morria alguém, um homem, que não tinha deixado filhos, então o irmão deveria se unir à esposa para que ela fosse mãe, e assim vai até conseguir que tenha uma possibilidade que ao morto seja atribuído um filho. Ora, Noemi ficou viúva e os seus 2 filhos morreram. Ruth era a esposa de um desses filhos. Então agora Booz, que é o parente, a ele vai caber também o dever de dar uma descendência para esses que morreram. Enfim, Booz se compadece desta estrangeira, dá a ela a possibilidade de trabalhar nos seus campos, avisa aos seus servos que não a perturbem. Ela fica surpreendida, porque uma estrangeira que é acolhida, e então depois eles se encantam, e assim Booz tomou Ruth e recebeu-a como esposa. E ela concebeu e deu à luz um filho. E as mulheres diziam a Noemi, a sogra de Ruth: bendito seja o Senhor, que não permitiu que faltasse um sucessor à tua família, e quis que o seu nome se conservasse em Israel, para que tenhas quem console a tua alma e te sustente na velhice, porque nasceu um menino de tua nora, que te ama e é para ti melhor que 7 filhos. E Noemi tomou o menino, colocou-o no colo e serviu-lhe de ama. As vizinhas congratularam-se com ela, dizendo: nasceu um filho a Noemi, e deram-lhe o nome de Obed, que foi o pai de Jessé, pai de Davi. Então assim nasce o avô de Davi. E veja que através deste fato, uma estrangeira entra na linha da família de Davi e também do Messias. Ora, é um dos nomes, como já falamos, que é na genealogia de Mateus. Deus age na nossa vida através de fatos extraordinários. Mas nós hoje vimos, ontem e hoje, na liturgia, um fato corriqueiro, um fato normal. Ou seja, que esta Ruth, que está ali e que quer simplesmente comer. E conhece Booz, que não tinha uma esposa, e eles se casam e vêm a ter um filho. E esse filho dele vai nascer, então, Jessé, o pai de Davi. E de Davi vai nascer o Salvador. Então vejam, meus caros, que a ação de Deus acontece na nossa vida não somente através de fatos extraordinários, mas Deus age no nosso cotidiano, age na nossa vida nos momentos de maior normalidade. E essa mulher que, na leitura que nós ouvimos, era uma viúva a mais ao lado da sogra viúva, ela vai ser fiel a essa sogra Noemi, vai para cuidar. Ouvimos o belo texto de ontem, que ela declara que não vai abandonar essa sogra, e isso vai comover Booz. Mas não só, os próprios vizinhos vão dizer para Noemi que esta nora vale mais do que 7 filhos.
E assim nós temos o Salvador que vai chegar já a partir dessa figura, dessa imagem de Ruth, como Salvador não somente do povo de Israel, mas o Salvador de todos os povos. Hoje, meus caros, nós, na leitura, ouvimos que do Evangelho, Jesus falou às multidões e disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Então, Jesus observa aquilo que ele mesmo vai chamar de hipocrisia. Então, que eles são hipócritas porque colocam fardos pesados para os outros carregarem, para fazerem os outros uma experiência espiritual e religiosa já prefixada por eles, e que eles mesmos não têm a disposição de fazer nada daquilo que estão dizendo. A experiência de Deus, ela não se dá somente pela boca, que eu fale de Deus para os outros. Mas a experiência de Deus, o órgão por excelência da conversão é o ouvido. A fé vem pela escuta. Mas não basta que eu fale de Deus para os outros, mas devo ter uma ligação com o Senhor que seja vital. A partir daí é que aquilo que eu fale de Deus tem uma autoridade. E é isso que Jesus quer ver nos escribas, dos doutores da lei. Jesus, depois de fazer diversas considerações a respeito da hipocrisia, da exterioridade religiosa deles, e vai falar isso com muita força. Veja que nós estamos naquele momento do Evangelho que Jesus tem um confronto com diversas pessoas, e nós vimos que foram com os saduceus, depois com os fariseus, e agora Jesus vai falar especificamente daqueles que mais estudaram e mais conheceram a palavra de Deus. De certo que o problema não está no estudo e no conhecimento. Quem ama busca também isso, mas não se pode simplesmente viver a teoria da relação com Deus, como se bastasse estudar sobre Deus e que isso fosse considerado já fé. A fé vai muito além disso. Na segunda parte, Jesus vai se dirigir aos seus discípulos. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Não vos chameis de mestre, de pais e de guias. Por que a insistência de Jesus sobre isso? Para a comunidade cristã nascente, e isso vive sobretudo quem está em Jerusalém, era preciso até como terminologia se distinguir do velho Israel. Então, entre eles tinham esses do quais Jesus está falando da hipocrisia hoje, que se faziam ser considerados como grandes, como pais, como mestres, como guias, e Jesus vai dizer: assim não seja. Não seja assim entre vós. E depois vamos ver a última parte do texto. Recordemos-nos que o mesmo São Francisco, na ordem nascente da ordem franciscana, ele vai advertir para não usar os termos que estão presentes em outras comunidades religiosas, e vai querer que os seus frades se chamem assim. Frade, que quer dizer irmãos, se chamem irmãos. Então, nós devemos ser irmãos reunidos em torno de um único Senhor, e esse único Senhor é o Cristo, como ele mesmo vai dizer, pois um só é vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. A quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. De certo, meus irmãos e irmãs, que a tentação nossa é aquela de nos fazer servir. Jesus vai dizer: o maior entre vós deve ser aquele que vos serve. O serviço que presta o Senhor Jesus e que vai ser evidenciado em tantos momentos do Evangelho é aquele que ele nos chama para prestar, para oferecer ao nosso irmão. O momento por excelência disso é quando ele oferece a sua vida por nós na cruz. Mas ele faz também isso de modo evidente quando na ceia se levanta, toma aquilo que necessitava e como servo se coloca a lavar os pés dos seus discípulos.
Coloquemos-nos também no segmento desse mestre, nos coloquemos atrás dele para aprender com ele a servir os nossos irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.